Oi, aqui é a Jéssica e eu voltei pra gente conversar sobre as melhores leituras de não ficção de 2019. Tive que separar então esse vídeo das melhores leituras do ano nessas duas categorias porque eu li muita coisa boa no ano passado e eu ia ficar falando por horas a fio se eu juntasse todos os livros num vídeo só. Então hoje a gente vai falar só sobre aquelas leituras que não são ficcionais, foram excelentes leituras, eu separei 5 aqui, eu acho que eu li mais um ou dois além desses, mas esses aqui são os que eu considero melhores mesmo, por todo o conteúdo que eles trazem e pelo tanto que eles me transformaram, alguns no nível muito profundo e outros mais no campo das ideias, mas de qualquer forma todos eles mexeram comigo nesse sentido e eu acho que eu tenho que ler mais não ficção, justamente por tudo que a não ficção pode trazer também, de informação, de conhecimento, de experiências diferentes. Se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo e se gostar, se inscreva, deixa um joinha e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de ler, porque assim a gente expande essa comunidade. E eu vou começar falando por um livro que não tá aqui comigo porque eu emprestei, mas que foi uma das melhores coisas que já me aconteceu na vida, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Esse livro eu fiz uma conjunta leitura com um cronograma e a gente leu de janeiro até abril e foi uma grande travessia. As pessoas ficam falando que a leitura do Grande Sertão Veredas é uma travessia. Esse livro pra mim foi sim uma travessia porque ele quase que resgatou uma ancestralidade que eu nem sabia que estava ali. Em Mulheres que Correm com os Lobos, a Clarissa, que é uma psicóloga e ela tem a abordagem junguiana na prática dela, faz pra gente um caminho de interpretações de lendas que são comuns entre Europa e Estados Unidos, mas não apenas, algumas coisas que se repetem no imaginário popular de diversos países e que ela analisa então para ver os arquétipos que aparecem nessas histórias e como esses arquétipos atuam em nós, mesmo a gente não sabendo, como essas coisas fazem parte da nossa psique, afetam mesmo, atrapalham ou então impedem, podam algumas atitudes da gente, meio que delimitam a nossa atuação no mundo e são muito prejudiciais em vários casos. E aí ela vai falar de vários mitos, lendas, coisas que fazem a gente se dar conta do como foi construído o imaginário popular e também para usar a nosso favor algumas outras figuras que são vistas como não tão bonitas ou não tão interessantes, como por exemplo La que Sabe, a mulher que sabe, a mulher selvagem, e ela vai trabalhando então de capítulo a capítulo cada uma dessas lendas, a lenda do Barba Azul, a lenda do Patinho Feio, eu acho que não se enquadra bem em lenda, mas em contos de fadas, enfim, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Eu acho muito interessante essa partida que ela faz dessas histórias que são tão conhecidas, que a gente já tá assim dominando, né, pra explicar coisas que a gente nunca pensou antes. E eu sei que por não ter uma base psicanalítica e não conhecer muito do trabalho do Jung, ou melhor, não conhecer quase nada, ainda assim eu aproveitei muito dessa leitura. Claro que para quem tem esse conhecimento da área, a leitura deve ser bem mais interessante, mas eu acho que é um livro que pode ser lido por qualquer pessoa assim. Não acho que exija um conhecimento prévio, até porque a Clarissa é bastante didática nas explicações. Assim, gente, é um livro que eu acho fundamental. Ele mudou muito a minha vida, assim, nessa questão de resgatar essa ancestralidade feminina que usa a intuição, usa os seus instintos também para viver. É um livro valioso para todas as mulheres, eu acho que recomendo, assim, sem ressalvas. Que livro maravilhoso! Recomendo também ler assim com muita calma, porque apesar de ser bastante fluida a prosa dela, não é uma leitura que a gente consome como se fosse ficção. É uma coisa que a gente estuda, uma coisa que a gente se dedica, que fica na cabeceira, assim, mas maravilhoso, vale muito a pena e eu recomendo muito. Outra leitura muito marcante de não ficção foi uma que eu comecei em março e li, eu acho que ao longo de 2 meses, em doses muito pequenas, porque ele traz um tema bastante pesado. É o Fome, da Roxane Gay, que é uma escritora feminista, ativista, uma mulher negra, gorda, tem muito a contribuir na questão do feminismo negro, na questão também da gordofobia e de como a gente tem um olhar condicionado e também a sociedade toda se configura para pessoas magras. Isso que eu acho mais rico desse livro. Aqui no Fome, ela vai contar a história da vida dela, que está relacionada a uma grande violência que está também condicionada ao gênero feminino. Ela conta logo nas primeiras páginas que ela foi estuprada e
ela vai aos pouquinhos retomando essa história e a cada novo capítulo ela aprofunda um pouco naquela experiência que ela teve e no quanto isso afetou o resto da vida dela. O que ela fez com o próprio corpo como uma medida de defesa. Então ela vai falar sobre o processo dela de engordar e emagrecer por muito tempo, dependendo do momento da vida dela, de como ela se fechou, de como ela não procurou ajuda porque ela achava que ela estava errada na história, embora ela fosse a vítima, e todas as consequências e implicações que isso tem na vida adulta dela. Eu acho que nesse livro a Roxane foi muito corajosa porque ela escancarou a própria vida, falou de coisas muito íntimas e ao mesmo tempo fez isso de uma forma bastante sensível. Então o livro é pesado pelo tema e porque ela vive falando do estupro que ela sofreu, mas não só isso, ela fala também um pouco de cultura, da cultura familiar dela, de como o afeto ajudou na sobrevivência de certa forma, porque ela teve uma família muito amorosa. Ela fala também sobre como escrever faz com que ela processe melhor todas essas coisas e ela fala dela mesma como um ser humano. Então ela tá aqui realmente desnuda nesse livro e eu acho de uma generosidade muito grande ela compartilhar com a gente essa história e esse foi um livro que me fez ver as coisas todas de uma forma diferente. Eu nunca tinha pensado, por exemplo, nas poltronas de ônibus, nas poltronas de avião, que não são feitas para pessoas gordas ou obesas, e de como isso vai excluindo pouco a pouco, e de como também falta acessibilidade para as pessoas acessarem alguns espaços. A gente não se dá conta porque a gente, incluindo aqui eu mesma, né, dentro desse padrão, que é o padrão aceito pela sociedade vigente, a gente não se dá conta do quão privilegiados nós somos por isso, nessa questão de acessibilidade especialmente, sabe? Então voltou meu olhar para coisas que eu nunca tinha pensado antes e por isso eu recomendo muito essa leitura. Eu tenho certeza que transforma. Só não recomendo ler de uma tacada só, porque ele vai pesando. A escrita dela é fluida, é muito boa de acompanhar, mas a história pesa. Então, lê com calma, lê aos pouquinhos, levar algum tempo lendo, eu acho que é a melhor saída, mas não deixem de ler. A Roxane Gay tem muito a nos acrescentar. E outra leitura excelente que eu fiz foi o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. É uma escritora e filósofa contemporânea brasileira, acho que muita gente conhece porque ela atua bastante nas redes sociais, né? E aqui nesse livro a gente tem uma reunião de artigos que foram publicados na Carta Capital, se eu não estou enganada, entre os anos de 2014 e 2017. Então não são textos inéditos, mas eu ainda não os conhecia. Então pra mim foi tudo novidade e nesse livro aqui eu encontrei coisas que me deixaram com vergonha, muita vergonha, da branquitude da qual eu faço parte. Então, mexe muito com a gente, especialmente pessoas brancas que não estão acostumadas a pensar nessas situações. Aqui a Djamila pega alguns episódios que aconteceram à época da escritura desses artigos, né? Então tem algumas coisas que aconteceram e passaram na televisão que a gente ficou sabendo. Ela comenta episódios como, por exemplo, o ataque ao Charlie Hebdo e o outro ataque que teve na Nigéria, logo em seguida, e que ninguém comentou, ninguém se comoveu. Ela fala sobre diversos assuntos aqui, mas especialmente sobre a objetificação do corpo da mulher, fala sobre o mito do racismo reverso, tantas coisas que são muito importantes que a gente pense e fale sobre. Recomendo que vocês leiam esse livro, acho que é uma boa porta de entrada pro trabalho que a Djamila vem fazendo e recomendo também que assistam o vídeo que eu fiz, porque lá eu juntei dois livros, esse aqui e o Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Jarid Arraes, que também foi uma outra leitura excelente do ano passado, e falei sobre a importância dessas duas mulheres escritoras contemporâneas negras brasileiras que estão aí fazendo um trabalho incrível e leiam a Djamila sem receio, porque ela tem muito a acrescentar também na nossa mudança de pensamento. Depois eu li um outro livro do qual eu não esperava nada, assim, não tinha nenhuma expectativa sobre o que eu ia encontrar. Foi o Mulheres e Poder, da Mary Beard, que é uma historiadora britânica. Ela é especialista em história antiga, greco-romana, se eu não estou enganada, e aqui ela vai falar sobre as mulheres e a relação que as mulheres têm com o poder, ou tiveram ao longo dos anos, ou não tiveram. O livro é dividido em duas partes, que são relativas a duas palestras que ela deu. E aqui ela reuniu, aprimorou e trouxe mais coisas, e que livro importante, gente. Na primeira parte, ela fala sobre a voz pública das mulheres e como isso foi tratado ao longo dos séculos, e ela começa lá na Odisseia, analisando a voz feminina na Odisseia, que é calada pelos homens, e vem vindo até a contemporaneidade, mas ela se atém bastante nessa parte da mitologia greco-romana, da história mesmo, para mostrar como de todas as formas a gente sempre foi calada, silenciada, e do quanto isso afetou a nossa posição na sociedade, as nossas expressões
os espaços que a gente ocupa. E já na segunda parte ela vai falar das mulheres no poder. E aí ela traz um pouco mais para a contemporaneidade e analisa também algumas questões políticas, como algumas presidentas que ocuparam esse espaço e foram de todas as formas retaliadas, né? E mais do que falar sobre as partes em que esse livro se divide, eu quero ler só alguns trechinhos para vocês terem ideia do teor, porque eu gosto do trabalho que ela faz, assim, analisando até a linguagem, analisando o vocabulário e como o próprio vocabulário demonstra o que a gente espera do papel feminino em sociedade, em público ou no poder. Ela comenta um caso em que ela foi ofendida, alguém falando da genitália dela no Twitter ofendeu, falou algumas coisas, e ela resolveu responder aquela ofensa, se encheu de coragem para responder, disse que aquilo tudo era um pouco chocante e logo comenta assim: isso foi comentado por um cronista numa tradicional revista britânica nesses termos: a misoginia é realmente chocante, choramingou ela. Essas palavras importam? Claro que sim, porque sustentam um vocabulário que age para solapar a autoridade, a força e até o humor do que uma mulher tem a dizer. Trata-se de termos que de fato recolocam as mulheres de volta na esfera doméstica. As pessoas se queixam de coisas como lavar a louça, trivializam suas palavras, as reprivatizam, contrapõem o homem de voz grave e profunda a todas as conotações evocadas pela simples palavra profunda. Ainda hoje acontece de, ao escutar uma voz feminina, o público não ouvir uma voz que transmite autoridade, ou talvez não tenha aprendido a reconhecer nela a autoridade. E não é só a voz, podemos acrescentar os rostos marcados ou enrugados que sinalizam sabedoria madura, no caso de um fulano, mas data de validade expirada, no caso de uma mulher. Mais adiante, na outra parte do livro, ainda sobre essa questão de vocabulário, de escolher as palavras e mudar essas palavras, né? Ela vai analisando as metáforas habituais que a gente usa para se expressar sobre as mulheres que chegaram ao poder. Sob todos os aspectos, as metáforas habituais que usamos para nos referirmos ao acesso feminino ao poder, batendo na porta, invadindo a cidadela, quebrando as barreiras ou apenas dando um empurrãozinho, sublinham a exterioridade feminina. As mulheres no poder são vistas como tendo ultrapassado os limites ou se apossado de algo a que não tem direito. E a gente não presta atenção nessas coisas e reproduz esse tipo de expressão. E é nesse nível que ela propõe que a gente haja, faça alguma coisa, comece pelo menos mudando esse tipo de comunicação, né, que diz muito. E lá pro finalzinho da segunda parte, ela encerra dizendo: não se pode com facilidade inserir as mulheres numa estrutura que já está codificada como masculina. É preciso mudar a estrutura. Isso significa pensar no poder de outra maneira, significa dissociá-lo do prestígio público, significa pensar de forma colaborativa, pensar no poder dos seguidores, não apenas dos líderes. Significa, mais que tudo, pensar no poder como um atributo ou mesmo como um verbo, não como posse. O que tenho em mente é a capacidade de ser eficaz, de fazer diferença no mundo e o direito de sermos levadas a sério, tanto juntas quanto individualmente. É esse tipo de poder que muitas mulheres sentem não ter e ao qual aspiram. Por que a ressonância popular do termo mansplaining, apesar da profunda aversão que a palavra desperta em muitos homens? Ele cala fundo em nós porque traduz exatamente o que é não se sentir levado a sério. Ela fala sobre tanta coisa aqui que eu acho muito importante que vocês leiam esse livro, porque ele tem uma escrita muito fluida, ela é bastante irônica e bem humorada na escrita dela e faz uma coisa que qualquer pessoa pode ler, apesar dela ser acadêmica, né? Então não tenho medo quanto à linguagem, isso não é um empecilho porque ela explica muito bem, por isso tudo eu recomendo demais essa leitura. E dentre todos esses livros não ficcionais, talvez o que mais mexeu mesmo comigo numa coisa mais pessoal foi o As Boas Mulheres da China, da Xin Han, escritora chinesa, jornalista, que faz aqui um trabalho muito bonito ao recolher histórias de mulheres que não tinham voz até então ou que não poderiam falar por motivos de opressão do próprio governo. Só que o mais bonito é a forma como ela conta. Ela conta muito literariamente. Parecem contos esses livros e não relatos reais. Mas ela de fato entrevistou essas mulheres, gravou essas mulheres e compilou esse material aqui. E logo depois ela teve que sair da China porque o que ela denuncia nesse livro é muito grave. A gente tem situações de mulheres em diferentes idades, meninas, mulheres adultas, mulheres mais velhas, mulheres que perderam seus maridos e companheiros em guerras, mulheres que perderam seus filhos por tragédias naturais como terremotos, mulheres que foram abandonadas pelos seus filhos já adultos porque eles eram ricos e tinham vergonha da sua origem pobre, mulheres que não tinham nenhum tipo de relação afetiva ao ponto de uma mosca
pousando na pele, fazer toda a diferença no dia. É de uma delicadeza e de uma tristeza também em algumas partes, mas eu acho que a gente nunca volta o olhar para esse lado do planeta, de um modo geral, a gente como ocidente, né? Não pensa nesse tipo de situação e coisas que ainda acontecem hoje. Situações de quase isolamento também, de comunidades que não têm acesso a quase nada do mundo fora dali, né? Eu tenho alguns dos textos que são os meus preferidos. Eu acho que eu só comentei sobre esse livro nas leituras do mês. Eu gostaria de ter feito uma resenha sobre ele, mas não foi possível. E dentre os que eu mais gostei estão o texto 2, A Menina que Tinha uma Mosca como Animal de Estimação. Esse é o mais pesado. Esse aqui, sim, é dolorido. Então eu sugiro que leiam ele e deem uma pausa já, porque vem mais coisa pesada por aí, só que esse aqui realmente tem uma dose maior. A Catadora de Lixo, que é o texto 4. As Mães que Sofreram um Terremoto, texto 5. Depois o texto 10, A Mulher que Esperou 45 Anos. O texto 11, A Filha do General Kuomintang. Aqui a gente tem uma mulher que enlouquece. Isso aqui também é bem difícil. O texto 13, A Mulher Cujo Pai Não a Reconhece. E o texto 15, As Mulheres da Colina dos Gritos, que é essa comunidade isolada que eu falei pra vocês, que é numa região de montanha que não tem nada e elas vivem literalmente em cavernas. E isso, assim, um texto publicado em que 90 e poucos, se eu não estou enganada, ela foi fazendo esse trabalho de pesquisa graças ao trabalho dela numa rádio. Ela era jornalista e abriu um programa em que ela recebia ligações e as pessoas contavam as suas histórias num período em que a China estava recém começando a se abrir, e ali as mulheres se encorajaram e começaram a contar coisas, a mandar cartas, e eram casos tão extremos, tão absurdos, que ela resolveu ir a campo, né, atrás dessas mulheres e colher esses depoimentos. No final resultou esse livro que é fundamental. Eu acho que todo mundo que é jornalista tem que ler e acho que também qualquer outra pessoa tem que ler. É um livro que muda muito a visão da gente, então fica aqui também a recomendação, baita leitura, livraço, que eu recomendo pra vocês. Então é isso, gente, essas foram as minhas melhores leituras de não ficção de 2019. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros ou se ficaram com vontade de ler. Os links pra compra também estão aqui embaixo no box de descrição, se vocês quiserem dar uma olhadinha nas sinopses. Os vídeos também que eu já mencionei esses livros eu vou deixar aqui embaixo, porque lá talvez tenha mais detalhes. E vamos seguir a conversa, porque essa é sempre a melhor parte. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.